Gênesis capítulo de número 26, versículo 1 em diante. O tema da minha palavra nesta noite é colhendo em tempo de escassez. Uma das coisas que eu tenho me sentido incomodado nesses últimos dias é que eu vejo muitas pessoas dizendo: nós estamos em crise, está muito difícil, é isso, é aquilo. E nós começamos a verbalizar e declarar, e esquecemos que nós servimos um Deus todo-poderoso. Porque quando eu olho para um cenário de tempos atrás, eu encontrava muitas pessoas em dificuldade. Eu lembro que os meus avós, quando eles viajavam, eles vinham do interior para a capital para fazer algum exame, para passar por alguma, visitar alguém, eles levavam a merenda numa sacola, naquele saco de arroz ou de açúcar, com farinha, era carne, porque não tinha o que comprar, mas também não tinha dinheiro para comprar. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, esta igreja que você está aqui, nós vemos que o primeiro pastor veio de bicicleta. E eu olho para esse tempo e olho para os dias atuais, eu falo, aquele tempo era difícil. Aquele tempo foram dias difíceis. E hoje nós vivemos numa bonança. Quem crê nisso? Você crê? Nós vivemos um tempo, inclusive um tempo de paz. Mas observe o que diz esse texto de Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Sobreveio fome na terra. Isso é cíclico. Além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desce do Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei os teus descendentes como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu. O que Abraão fez? Abraão obedeceu. O que ele obedeceu? Obedeceu as minhas palavras e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: o que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuiu ovelhas e bois, e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Observe esse texto. Eu vejo que Isaque colheu num tempo de seca.
num tempo que havia fome na terra. O versículo 1 começa dizendo: e havia fome na terra. Era dias difíceis, era tempo de escassez. E quando eu olho para dias difíceis, para tempos de escassez, eu vejo que a fome é cíclica. De tempos em tempos nós vemos que dias difíceis chegam na terra, que dias de fome chegam na terra, que dias de escassez chegam na terra. A Bíblia é repleta de momentos em que havia fome na terra, mas Deus prosperava os seus, aleluia. É repleto. Toda vez que a Bíblia diz, havia fome na terra, logo em seguida ele levanta alguém, ele levanta o povo e prospera o povo. É algo fantástico, é algo sobrenatural. A sequidão também é algo cíclico. Há um provérbio oriental que diz assim, provavelmente você já ouviu falar: dias bons fazem homens fracos, homens fracos fazem dias difíceis, dias difíceis fazem homens fortes, e homens fortes fazem dias bons. E aí o ciclo continua, homens bons fazem dias fracos. Porque talvez por nós termos passado por um período de escassez, nós não queremos ensinar a nossa geração a como administrar. Não estou falando administrar apenas em questões de recurso, mas administrar tempo, administrar a família, administrar aquilo que o Senhor nos confia. Porque nós nos tornamos fortes, porque vivemos dias difíceis. Nós não queremos que a nossa geração passe, nenhum pai quer que o filho passe por dias difíceis, mas isso faz com que os dias se tornem difíceis para eles. E aconteceu aqui nesse contexto. Mas quando eu olho para o versículo 12, eu quero te chamar a atenção no verso 12 desse capítulo, tem uma chave para nós. E chave, ela abre portas espirituais. E a chave desse texto que diz que na parte B, o Senhor abençoou. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Nós vivemos uma vida de religião ou nós vivemos uma vida debaixo da bênção do Senhor. Faz toda a diferença, porque não foi a terra que abençoou Isaac, não foi os filisteus que abençoou Isaac, não foi Abimeleque que abençoou Isaac, mas foi o Senhor que abençoou Isaac. Isaac estava debaixo da bênção do Senhor. Eu tenho uma frase que eu digo assim: não é a terra que te abençoa, não é a terra, não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar, é você que abençoa a terra. A Bíblia diz que Abraão, ele foi para o deserto, e o deserto floresceu, porque Abraão estava lá, porque era ele que abençoava o lugar. O sobrinho de Abraão, o Ló, foi para as campinas verdejantes e empobreceu, perdeu a esposa, perdeu tudo que tinha, porque não é o lugar, é você que abençoa o lugar. Quem entende isso, diga amém. É você que abençoa o seu emprego, é você que abençoa a sua casa, é você que abençoa a sua família, é você que abençoa o seu dia, a sua cidade. Ah, mas eu quero ir para a cidade tal, para o país tal, porque lá eu vou ter sucesso, lá eu vou me dar bem. Não, você pode ter sucesso, porque você é abençoado por Deus, e você abençoa o lugar aonde você estiver. Aonde você estiver. E a chave do texto para nós nessa noite é esse versículo 12. O Senhor o abençoava. Não foi a forma que Isaac semeou, não foi a semente, não foi a condição climática, porque havia sequidão, havia fome. Provavelmente a terra, como se diz lá para o lado do sul, estava esturricada. Foi a bênção do Senhor que fez ele colher 100 por 1. Olha que bênção. Cada semente multiplicou em 100. Imagina que tudo aquilo que o Senhor tem confiado, os seus sonhos, a sua família, tudo que o Senhor tem colocado na sua mão, porque a bênção dele está sobre a sua vida, se multiplica de maneira tal, que as pessoas ficam admiradas, porque o texto diz que os filisteus ficavam com inveja, porque ele era abençoado, as coisas na mão dele funcionavam, as coisas na mão dele prosperavam. E eu quero, em cima desse versículo 12, observar com vocês,
Por que que o Senhor abençoava Isaque? Eu separei 3 ideias. Primeira, obediência. Segundo, conserto. Terceiro, promessa. Vamos lá? Obediência, conserto, promessa. De novo, obediência, conserto, promessa. O texto diz que Isaque aprendeu a obedecer a Deus pelo exemplo do seu pai. Quando Deus fala com Isaque, ele fala: Abraão obedeceu. Porque Abraão obedeceu, eu o abençoei e fiz um juramento, liberei uma promessa sobre a vida dele. Há canções que nós cantamos: quem tem promessa de Deus não morre. E eu creio de fato que todas as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mas toda a promessa de Deus é condicionada à nossa obediência. Toda promessa. Não foi diferente com Abraão, não foi diferente com Isaque, não é diferente comigo nem com você. Deus fala para Isaque: Abraão obedeceu, e eu preciso que você agora me obedeça. O versículo de número 2, acompanhe comigo. Apareceu o Senhor, ele disse: não desça para o Egito, fique na terra em que eu te disser, habite nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda esta terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Porque em tempos de escassez, logo nós queremos fugir para o Egito, não é mesmo? Quando a coisa aperta, logo as pessoas já começam a pensar como que vai fazer, desculpa a expressão, um cambiocó, para conseguir sobreviver. E agora o que eu faço? É descer para o Egito. Havia fome, ele fica em desespero, ele fala: eu tenho filho, eu tenho família, eu preciso sustentar. Ele vai para a terra dos filisteus, mas a vontade dele era para ir para o Egito, porque lá as coisas estavam mais liberadas, a coisa corria frouxo. E ele falou: eu quero ir para o Egito. E Deus veio e falou: não vá, fique aonde eu te disser, me obedeça, fique aqui no meio dos filisteus. Mas a vontade, o pensamento dele era querer ir para o Egito, porque o Egito aponta para o desespero, o Egito aponta para a fome. Quando a fome arde no estômago, meu irmão, logo as pessoas pensam em voltar para o mundo. Certa vez, numa conversa com um querido irmão, ele falou assim: eu não sei, depois que eu me converti, parece que as coisas não dão certo, eu perdi tudo. Eu falei: que tudo que você tinha era o diabo que tinha te dado, né? Era tudo feito de base de rolo, de engano, de trambique. Agora que você tem que andar certo, fazer as coisas corretas, você acha que você não está ganhando, mas agora na realidade você está ganhando. Porque quando o desespero bate, a gente quer voltar para o mundo, quer voltar para o jeito de Jacó de ser, para o jeito enganador de ser. Isso aponta para o Egito, isso aponta para o instinto de sobrevivência. Nós queremos para o lugar onde as coisas estão dando certo, mas esquecemos que nós servimos um Deus que nos abençoa aonde nós estivermos. Se for no deserto, você prospera. Se for no lugar terrível, Deus faz com que você se levante uma bênção naquela geração, no meio daquele povo. Deus vira para Isaque e fala: Isaque, fica aqui nessa terra seca, nessa terra que está ameaçada por fome, aonde o céu está cerrado, aonde que você olha e talvez não consegue enxergar tantas expectativas. Não crie expectativas nos homens aqui, apenas me obedeça. Confie, porque eu serei contigo. Isso é dizendo o Senhor a Isaque: eu serei contigo, eu te abençoarei. Isso nos traz uma confiança para permanecer. Muitas vezes o pai, a mãe quer deixar a família porque está terra seca, porque está havendo fome emocional, está havendo uma fome espiritual, às vezes está havendo uma fome física mesmo. Ei, olha aqui para mim, o Senhor te diz: eu serei contigo,
permaneça na sua família, eu te abençoarei, vai florescer em nome de Jesus, amém? Mas logo a ideia é querer fugir, é querer deixar, é ir para o Egito. O versículo 6, olha o que diz: e Isaac, pois, ficou em Gerar. O que Isaac fez? Obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Há uma ilustração, diz que um certo jovem, vindo para casa, ele decidiu fazer uma oração ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu tenho te servido, mas eu tenho sentido que parece que eu não ouço a sua voz, parece que eu não tenho te obedecido à altura. Eu quero tanto te obedecer, eu quero tanto ser usado pelo Senhor, eu quero tanto viver algo extraordinário. E de repente ele ouviu um sentimento, algo forte, uma voz em sua mente dizendo: pare e compra um leite. Ele falou: Deus, eu quero te obedecer, eu não quero comprar leite, Senhor, eu não estou precisando de leite. E ele orando ali, ele continuou dirigindo o seu carro, já era tarde da noite. Ele falou, aquela voz de novo: pare e compra um leite. Ele falou: Senhor, é o Senhor que está falando comigo mesmo? O que eu quero com leite, Senhor? O Senhor não está ouvindo a minha oração, que eu quero obedecer ao Senhor, que eu quero viver algo extraordinário com o Senhor? E aquele sentimento ardia no coração. Ele falou: tá bom, Senhor, já que você quer que eu compre um leite, eu não sei para que esse leite, vou comprar. Parou, comprou um leite. Nos Estados Unidos é galão, né? Galão de leite. Saiu lá, entrou dentro do carro, falou: tá bom, Senhor, vou para casa com esse leite, né? Não sei para que é mesmo, mas tá bom. E ele continuou dirigindo. E aí, ele, naquela mesma oração, o Senhor traz aquele sentimento ao coração dele, falando: para aqui, entregue o leite. Já era noite, casa toda fechada, a rua escura. Ele falou: Senhor, olha, eu quero te obedecer, mas não faz sentido, Senhor, eu parar essa hora da noite, bater na casa da pessoa, a pessoa não vai querer me atender, vai entregar um leite, é desnecessário, Senhor. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer a diferença, eu quero ser uma bênção, eu quero obedecer à voz do Senhor. Eu não vou parar não, Senhor. Esse leite era para isso. E ele anda mais um pouco, e aquilo lá queima o coração dele. Ele falou: Senhor, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do Senhor. Ele voltou o carro, parou lá, bateu na porta. Ele escutou uma criança chorando ao fundo. Vem um homem, na hora que abre a porta: o que é que você quer? Aqui ele falou: Deus, eu vim trazer esse leite para você. E já foi virando as costas. Aquele homem pega aquele leite e sai correndo para dentro de casa, gritando: Deus mandou o leite, Deus mandou o leite. E aí ele fica meio ali atônito. Vem a esposa daquele homem, correndo lá de dentro, abraça aquele jovem e fala assim: muito obrigado, porque há um mês meu esposo perdeu o emprego, e desde ontem nós não tínhamos mais o dinheiro para comprar o leite para o nosso filho, e nós começamos a orar para que Deus mandasse alguém com um leite. Isso é obedecer, irmãos. Nós gostamos de querer obedecer a Deus nas coisas grandiosas. Aquele jovem coloca a mão no seu bolso, tira uma quantidade significativa de recursos, entrega para aquela família, e ele sai de lá, entra no seu carro e fala: obrigado, Senhor, obrigado porque eu consigo ouvir a sua voz e te obedecer. Para que nós possamos viver a abundância, colher em tempos de escassez, a primeira coisa que nós precisamos aprender é obedecer. Não obedecer apenas nas coisas grandiosas, mas obedecer nos detalhes. Há uma chave bíblica para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, na parte B. Pedro, ele fala ali diante dos líderes. Atos capítulo 5, verso 29. Olha o que ele diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus. O primeiro princípio, a primeira chave para nós nessa noite, para nós colhermos em tempos de escassez, é obediência. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido à voz do Senhor? Segundo, conserto.
Isaac precisou obedecer, mas Isaac também precisou consertar a vida dele. Consertar o que estava errado, consertar o que não estava ajustado, que estava desalinhado na vida dele. O texto diz, do verso de número 7 ao verso de número 11, que quando Isaac chega na terra dos filisteus, ele olha aquele povo lá, ele olha a esposa dele, ele falou assim: você é gata, hein? É o seguinte, aqui não tem como, porque olha só, quem que fez isso antes de Isaac? Abraão. Abraão também falou que a mulher era irmã, deu uma jacosada, que era meia verdade, né? Mas Isaac agora vira e fala assim: olha, aqui nós vamos falar que você é minha irmã, mentindo, mesmo obedecendo, mas vivendo uma incredulidade. E quando chega ali do verso 7 em diante, que ele fala para todos os homens daquele lugar, que Rebeca era sua irmã, passado alguns dias, Abimeleque está lá olhando assim, aí ele vê Isaac brincando com a Rebeca, falou: aquilo não é brincadeira de irmão não, para com isso, Isaac, faz favor, vem aqui. Isaac chega lá e fala: foi, Abimeleque, seguinte, essa mulher nunca que é sua irmã, rapaz, essa mulher é sua esposa. Ele falou: já que você viu, né, então tá bom, ela é minha esposa. Abimeleque dá uma dura nele, fala: por que você fez isso? Vai que algum desses homens abusa da sua esposa, viria sobre nós maldição, viria sobre nós uma condenação, porque Isaac era filho de Abraão, é um dos filhos da promessa. Abimeleque sabia quem era Isaac, sabia o Deus que Isaac servia. Então Isaac ali naquele momento tem que consertar. E olha que coisa interessante, se você chega no versículo 11, diz assim: e deu esta ordem, porque Isaac consertou, Abimeleque dá essa ordem ao povo: qualquer que tocar neste homem e a sua mulher certamente morrerá. Entenda o negócio, entenda isso em nome de Jesus. Olha aqui para mim, a bênção só vem depois do conserto. Do 7 ao 11, Isaac consertou. Versículo 12, Deus o abençoou. Eu sei que nós queremos que a bênção venha antes do conserto. Senhor, minha vida está toda torta, estou vivendo uma vida de pecado, mas que o Senhor me abençoe, que o Senhor resplandeça a tua face sobre mim. A bênção está condicionada à obediência e ao conserto. É a Bíblia que diz, filho, está escrito. Isaac consertou, ele assumiu, ele falou: não, de fato é minha esposa, desculpe, eu errei, me perdoe. Rebeca, você é minha esposa, vamos nos comportar como marido e mulher. Porque ele teve esse posicionamento, as coisas fluiu. O próprio Abimeleque falou: olha, ninguém toca, nem nele nem nela, quem tocar morrerá. Aí ele deve ter enchido o peito e falar assim: agora eu estou metido nessa terra, ninguém pode nem tocar na gente, porque ia morrer. Porque ele assumiu, ele consertou as coisas, ele ajustou o que estava desalinhado. Quando nós ajustamos as coisas em nossa vida, a bênção flui. Mas primeiro precisamos tirar os entraves, precisamos consertar. É falta de perdão? Comece a perdoar. Ai, pastor, mas eu não estou sentindo que eu vou perdoar. Mas você nunca vai sentir, filho. Você esperar o perdão virar um sentimento no seu coração, vai ser difícil você conseguir perdoar. Mas é necessário, é uma ordenância. Talvez seja uma ingratidão. Lucas capítulo 17, Jesus ele chega numa aldeia, e ele tem 10 leprosos, e ele cura os 10 leprosos. Na realidade ele manda os 10 leprosos até os religiosos, né? Até na sinagoga. E a hora que eles chegaram lá, eles viram que estavam purificados. Apenas um voltou. Apenas um voltou para glorificar o Senhor. Apenas um foi grato. Versículo 15 de Lucas 17 diz assim: e um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, nem judeu era, foi grato. Talvez o que tem tido necessidade de um alinhamento na sua vida é a gratidão.
Você tem sido grato? Grato às pessoas, grato aos seus pais, grato ao seu patrão, grato ao seu cônjuge, esposo, grato aos filhos. Você tem sido grato ao seu pastor, tem chegado na vida do pastor Sérgio e fala: obrigado, pastor, você é uma bênção na minha vida. Grato pela igreja que Deus te proporciona você congregar. Irmãos, nós vivemos 2 anos terríveis. Nunca na história ouvimos que as igrejas fechavam, nós fechamos. E se nós voltarmos a esses tempos, não por causa agora de uma doença, mas por uma questão governamental, então vamos ser gratos. Vamos liberar a gratidão no nosso coração e abandoná-la em gratidão. Porque talvez é isso que precisa se alinhar em nossa vida, para que nós possamos colher, em tempos de escassez. Talvez o que é necessário é abandonar as coisas ilícitas, aquilo que é ilegal, aquilo que não é justo. Se você ler o capítulo de número 16 de Lucas, o Senhor dá uma aula sobre isso, é algo fantástico. Talvez o que precisa ser alinhado na sua vida é a falta de fidelidade. A Bíblia diz lá em Lucas 16 mesmo, no versículo 10, ele fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Não quero que você pense aqui em recursos, mas em tudo. Se você é infiel, como que você pode esperar a bênção do Senhor? Você sabe o que diz lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 14? Abra comigo, Provérbios 22, 14. Esse texto é forte, irmão. Olha lá. Provérbios 22, 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Em outras traduções fala da mulher adúltera. Cova profunda é a boca da mulher adúltera, da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se ira, cai nela. Vou tentar traduzir o texto para você. O homem que Deus se ira, ele entrega a mulher adúltera. Cai na infidelidade. Talvez é isso que você precisa ajustar. Abandonar a infidelidade, não apenas na questão conjugal, mas talvez você não é fiel com ninguém, nem consigo mesmo. Então você precisa consertar, pedir perdão ao Senhor, se reconciliar, voltar, falar: Senhor, de fato eu errei, de fato eu pequei, de fato ela é a minha esposa. E consertar, ajustar, alinhar. Talvez o que você precisa ajustar na sua vida é a sua vida com o reino de Deus, é a sua vida com as coisas do reino. Muitas pessoas têm vivido uma vida de descaso com as coisas de Deus, descaso completo com as coisas de Deus. Como é triste isso. O que a Bíblia diz, irmãos? Nós somos chamados os bliblinhos, né? Pelos nossos irmãos da fé. O que a Bíblia nos ensina? Lá em Mateus capítulo de número 6, buscar em primeiro lugar, lá no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, diz o texto: buscar em segundo lugar, em terceiro lugar o reino de Deus. É isso que diz o texto. Às vezes nós falamos: não, obedecemos, Senhor, mas não conseguimos obedecer um versículo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É um dos textos lindos que há na Bíblia, porque se você olha lá no versículo 24, ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque servir um vai aborrecer o outro, amando um odiará o outro, desprezará o outro. Ele fala: não pode servir a Deus e as riquezas. Então ele vem ali falando: olha, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te suprir, porque Ele tem suprido todos os seres da terra. E ele chega no versículo 33 e ele fala: buscai o reino de Deus, alinhe a sua vida com o reino de Deus e com a justiça do Senhor, porque as demais coisas, o que é as demais coisas? Tudo o que você precisa.
As demais coisas virão sobre a sua vida, serão acrescentadas à sua vida. Diz assim o texto no versículo 34: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois amanhã terá o seu cuidado. Basta cada dia o seu próprio mal. Então aquieta o seu coração, busque o reino, se alinhe com o propósito eterno de Deus na sua vida, se alinhe com o reino de Deus, deixe Ele ser primazia na sua vida, na sua família, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Isaac entendeu isso, que ele alinhou o reino de Deus na vida dele, ele consertou a vida dele, a vida conjugal dele, alinhou, resolveu o problema, pronto. Versículo 12, o Senhor o abençoou e ele colheu 100 por 1. Não é você que faz isso, é o Senhor que faz a bênção dele florescer sobre a sua vida. Como eu já disse, não é o local que te abençoa, é você que abençoa o local. Agora, o que está errado na sua vida? Você sabe o que precisa alinhar, o que precisa de um conserto, de um reparo. Porque se você não fazer o reparo, né, você sofre demais. Agora, quando nós sabemos o que precisa ser feito e fazemos, uau, somos favorecidos. Há uma outra historinha, diz que um homem tinha um navio muito grande. Navio é caro, né? Eu ia falar navio muito caro, navio é caro, né? Não tem. Então, e aí deu um problema no motor, ele chamou alguns técnicos, o pessoal não conseguiu resolver, ele ficou muito aborrecido com aquilo lá, e ninguém conseguia resolver. Chegou um dos empregados dele e falou: olha, seu doutor, tem um senhorzinho, ele tem uma oficina pequenininha, e o cara é bom. Eu acho que ele resolve isso. O cara já tinha falado com um monte de técnicos, ninguém conseguia resolver. Ele falou: chama esse homem então. Chega lá o senhorzinho com a borocazinha, a maletinha, ele todo bem simples, entrou, cumprimentou: boa tarde, seu doutor. Aí o pessoal foi junto com ele, né? O dono do barco, do iate, as outras pessoas, querendo saber qual que era o problema. Ele parou, olhou, examinou, olhou, falou: dá partida. O cara deu, não funcionou. Ele abriu a maletinha dele, pegou o martelo, foi lá numa peça lá e deu uma martelada na peça. Dá partida, pá, pegou o barco. O iate funcionou. Os caras: uau, o cara é bom mesmo. E aí ele foi embora, mandou a conta, né? $2.000. Ah, o dono ficou irado. Falando: o que é isso? É um abuso. Eu quero que você me explique por que eu vou ter que te pagar $2.000. Porque você deu apenas uma martelada. Aí ele mandou na descrição para o dono, falou assim: a martelada, $2. Sabendo aonde dá a martelada? $1.998. Filho, se você não sabia o que precisa consertar na sua vida, você vai pagar um preço gigantesco. E às vezes irremediável, mas você sabe onde que precisa dar a martelada, porque você está debaixo da graça do Senhor. O Espírito Santo te traz clareza do que precisa ser ajustado na sua vida, amém? O Espírito Santo te traz clareza. Vamos continuar. A terceira verdade que o texto nos ensina, que ele nos aponta, é a promessa. Depois que nós obedecemos, depois que nós consertamos, nós temos que desfrutar da promessa. Versículo 3, acompanhe comigo, olha o que diz. Verso 3: e habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. No versículo, aí ele diz: porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. No versículo 6, nós vemos a confirmação que Isaac obedeceu. Do 7 ao 11, nós vemos que ele consertou. Mas no versículo 12, o texto diz que o Senhor lhe abençoava. Há uma promessa. O Senhor prometeu para ele no versículo 3: eu serei contigo, eu te abençoarei. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus? Então, filho, obedece. Conserte o que precisa ser consertado, porque quando você faz isso, a promessa de Deus se cumpre na sua vida, amém? Se cumpre, porque é a palavra do Senhor. Isaac semeou,
e não fez segundo a situação, não fez segundo a circunstância. Ele não olhou se a terra estava seca, ele não olhou se a semente estava boa, ele semeou segundo a promessa, ele semeou segundo a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que havia fome, a terra estava seca, não havia chuva, o céu estava fechado, mas isso não impediu o milagre de acontecer. Às vezes você fica parado, anestesiado por causa da circunstância. Ei, se você está obedecendo, se você está com as coisas do Senhor alinhadas na sua vida, simplesmente semeie, lance a semente, lance a palavra, creia que a promessa do Senhor se cumprirá na sua vida. O resultado foi extraordinário, 100 por 1, num tempo de fome, num tempo de escassez, porque ele obedeceu, porque ele consertou, a promessa se cumpriu. Ele colheu o que ninguém colhia naquele tempo. Ele viveu experiências que ninguém vivia. Agora, por que, pastor, eu não estou conseguindo viver uma colheita abundante em dias de escassez? Talvez porque você está olhando para a condição da terra. Ih, aqui a terra é ruim. Aqui não nasce nada. Mas já plantou alguma coisa? Não, mas não nasce. Mas planta para você ver. Talvez você está olhando a questão da terra, o ambiente. Ih, você precisa ver. Como que é difícil. Já conversou com gente assim? Como que você está? Está difícil, meu Deus, você precisa ver. A terra seca, sequíssima. Talvez você está olhando para o tempo, falando, não chove. Já estamos aí o quê? Alguns dias já sem chuva, não chove, precisava que chovesse. Quando chover eu vou plantar. Aí quando chove você está dormindo, não planta. Porque você está olhando para o tempo. Agora está chovendo demais, agora se eu plantar agora não dá certo. Fica olhando para o tempo, para a circunstância. Não lança a semente. Não dá um passo de fé. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1? Você conhece o texto. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Mas o que? Não se vê. Não se vê. É o firme fundamento. Você está esperando, mas você não está vendo. Agora, mas eu queria ver. Filho, você não precisa ver, você precisa crer. Crer. Aprenda a semear pela fé, não pela circunstância. Viva a sua vida baseada na fé. Olha o que diz o último versículo dessa noite. 2 Coríntios 9, 6. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: o que semeia pouco. Quem está aí, irmãos? O que semeia pouco, pouco colherá. Por quê? Semear é uma questão de fé. O que semeia com fartura também colherá com fartura. O Senhor quer fazer você colher em tempos de escassez. Você crê nisso? Se coloque de pé então, se você crê nisso. O Senhor quer fazer com que você colha em tempos de escassez. Mas olha aqui para mim, por favor. Não se disperse não. Deixa eu te fazer duas perguntas para que nós possamos orar. Você tem obedecido? Obedecido e consertado as coisas? Porque se você obedece, você conserta. Segunda pergunta, você tem semeado? E se tem semeado, o que você tem semeado? Tem gente que semeia discórdia, ira, contenda, facção. Outro semeia uma vida abundante, o amor, a paz, a fraternidade, a longanimidade, a bondade, a mansidão. O que você tem semeado? O Senhor quer trazer uma colheita abundante sobre a sua vida nesse tempo. O Senhor quer trazer sobre a sua vida, sobre o seu casamento. O Senhor quer que você viva no seu casamento que você não viveu até hoje. O Senhor quer fazer com que você viva na sua vida pessoal algo extraordinário, uma intimidade profunda com Ele. Mas você precisa obedecer. Você precisa consertar. Talvez você está aqui hoje e o primeiro passo que você precisa dar nessa direção é aceitar Jesus como seu Senhor.
Primeira obediência que você tem que fazer, que você tem que ter, é aceitar Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Depois disso, você tem que dar outros passos, mas esse é o primeiro, inegociável. É dar o passo de fé, é entregar a sua vida a Jesus. Porque o Senhor quer fazer você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quer fazer você ser bênção na sua casa, bênção na sua família, bênção na sociedade a qual você vive. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa consertar, se reconciliar, se você está afastado. Eu quero te dar a oportunidade. Se você deseja aceitar Jesus, você erga a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem você o desejo de entregar a sua vida essa noite ao Senhor Jesus? Dê um sinal com a mão, amém, minha irmã. Mais alguém deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você deseja se reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Erga a sua mão também. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar, tem alguém, Senhor? Tem alguém essa noite que deseja voltar? A tua igreja está reunida aqui nessa noite, ó Deus. Nós o adoramos, o louvamos, o bendizemos, Senhor. E compartilhamos a tua palavra por meio do teu Espírito. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Abençoe cada uma dessas vidas que aqui estão. Resplandeça a sua graça sobre eles e lhes dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.